Olá, novamente, sempre com muita alegria é que nós damos seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Felizes por vocês que nos acompanham e podem ir percebendo a grandeza dessa tarefa do nobre codificador Allan Kardec. Temos tido alguns feedback, retorno de pessoas que têm acompanhado os vídeos que disponibilizamos no Facebook e no YouTube. Realmente agradecendo, nós estamos aqui apenas compartilhando a Revista Espírita, o mérito é todo de Allan Kardec pela notável tarefa. Hoje nós damos seguimento, estamos fazendo sempre o estudo sequencial, hoje com a Revista Espírita de novembro de 1860. É uma revista espírita com 23 artigos, portanto, uma grande quantidade de artigos, à semelhança de alguns estudos que já fizemos dos meses anteriores, porque novamente nós vamos ter uma revista com muitas comunicações espirituais. E isso nos propicia um aprendizado imenso, conforme veremos. No mês em foco, novembro de 60, Kardec começa a Revista Espírita como vem fazendo, com exceção de um mês, mas como já vem fazendo desde julho de 59, falando a respeito do boletim. E repito que às vezes pode ter alguém que está começando a estudar conosco, que às vezes não pega desde o início, pode estar ouvindo pela primeira vez hoje. O boletim são o resumo, as atas administrativas das reuniões que aconteciam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que tanto tem nos ensinado. Aqui Kardec vai fazer menção a uma viagem que ele fez, visitando algumas cidades como Sens, Mâcon, Lyon, Saint-Étienne, visitando o movimento espírita, porque como codificador, naturalmente que Allan Kardec tinha esse interesse de acompanhar o crescimento do movimento espírita, ter contato direto com esses espíritas que estavam ali em outras cidades próximas a Paris, e tirando dúvidas, divulgando a doutrina espírita. Então, as viagens de Kardec, ele fará outras, a Revista Espírita vai relatar isso, e tem também uma brochura, Viagem Espírita de 1862, onde aqui nós vamos poder perceber uma das tarefas do codificador. Portanto, o quanto a sua vida, a partir do momento do contato com as mesas girantes, foi praticamente toda dedicada à codificação espírita. Uma dedicação exclusiva, a ponto dele, em outros textos da Revista Espírita, que veremos adiante, dizer que não tinha um dia de repouso absoluto, ou seja, todos os dias eram dedicados em alguma dimensão à doutrina espírita. Portanto, a viagem que ele fazia era uma dessas tarefas. Nós tínhamos as obras básicas, as edições novas que ele lançava, a própria Revista Espírita, como vemos, exigia muito do codificador, as cartas, a tarefa diante da Sociedade Parisiense, ele como presidente, acolhia visitantes que vinham a Paris, simpatizantes da doutrina ou espíritas, portanto, e sempre tendo esse apoio da sua querida Amélie, da sua esposa, uma alma de escola, de destaque que, junto com o codificador, puderam dar conta dessa tarefa extraordinária. Aqui Kardec vai falar que pôde observar diversos progressos da doutrina espírita, e ele diz assim, é que em toda parte alguma viu fazerem dela, da doutrina, uma distração. Por toda parte dela se ocupam, de modo sério, compreendeu
o seu alcance e as consequências futuras. Então ele ficava feliz de encontrar bons espíritas. Já vimos aqui esta classificação do tipo de espíritas, e Kardec ficava muito feliz quando ele via esses bons espíritas que percebiam o alcance moral da doutrina, que não era apenas uma ciência, não era apenas um conjunto de conhecimento, não era apenas filosofia, tinha esse aspecto religioso, do sentimento, que deveria impactar a conduta do indivíduo, tornando no seu cotidiano, no seu dia a dia, onde ele estivesse, uma pessoa de bem, fiel à doutrina, fiel ao Evangelho. Ele chega a usar uma expressão que ele repetiu algumas vezes na Revista Espírita, que particularmente gosto muito. Ele chegou a identificar nessa viagem, visitando esses quatro locais, que o Espiritismo está no ar. E é interessante essa expressão, porque ele quer dizer que a ideia espírita estava no ar, presente, havia um interesse generalizado das pessoas por conta dos fenômenos, em procurar entender, saber o que era essa doutrina, o que propunha. Às vezes a pessoa se tornava simpatizante da doutrina porque acreditava num ponto, às vezes não acreditava em todos os aspectos, pontos doutrinários que o Espiritismo traz. Mas a pessoa se identifica com um ponto, acredita em algumas ideias e se torna, portanto, simpatizante do Espiritismo. Então, o Espiritismo está no ar. E nós podemos repetir que ainda hoje o Espiritismo está no ar. Falando aqui desses simpatizantes, falando de filmes, de novelas que tratam da temática espírita, e vemos quantas pessoas simpatizantes. Às vezes é uma novela, um filme que trata de anjo da guarda, de influência espiritual, às vezes trata de reencarnação. E aqui no Brasil vemos muitos simpatizantes, muitas pessoas. Vamos ver até um artigo interessante nesse sentido mais à frente. Mas vemos pessoas que a ideia espírita está presente em muitos momentos e há muitos simpatizantes da ideia espírita. E já dissemos que o espiritismo não faz proselitismo, não há preocupação de que a pessoa se torne espírita. Muitos, a partir desta simpatia inicial, vão buscar, vão estudar e acabam por opção, porque encontram uma grande luz na doutrina, acabam transformando-se em espírita. Quantos que não aparecem na casa espírita, nós que trabalhamos com o movimento espírita, aparece a pessoa simpatizante, há muito tempo que eu queria vir aqui, eu gosto tanto da ideia espírita, da reencarnação, da influência espiritual, mediunidade, às vezes é portadora da mediunidade, tem alguém na família que tem alguns traços da mediunidade, então a pessoa aparece no Evangelho, no passe pela primeira vez, no atendimento fraterno, buscando um maior entendimento. Então Kardec faz essa observação, né, de que a ideia espírita estava no ar naquela época e vemos que ainda continua, porque há muitos simpatizantes do ideal espírita. Ele vai registrar nessas viagens, também tinha essa característica, de Kardec poder coletar fatos, presenciar fatos, fenômenos, e que ele, conhecedor profundo da doutrina, fazia esta análise e esse entendimento. Ele fala aqui, por exemplo, um caso curioso de obsessão em Lyon. Ele fala de uma mediunidade visual da qual ele foi testemunha, conta um fenômeno de transfiguração ocorrido em Saint-Étienne, uma moça que em dados momentos tomava a aparência do seu irmão morto há alguns anos. Então veja só, uma menina tomando a aparência do irmão morto há alguns anos. Já estudamos aqui como é que se dá esse fenômeno da transfiguração. Muitas vezes são traços físicos que se modificam, uma transfiguração mais sutil, e muitas vezes transfigurações mais profundas, com a expansão do perispírito, e a mudança do perispírito se sobrepondo à face física, trazendo essa percepção de mudança dos traços, da imagem da pessoa. Às vezes uma transfiguração muda a voz, né? Então são as características da transfiguração. Então era importante Kardec também ir testemunhando, não que ele precisasse,
mas ele ia coletando esses fatos que ele testemunhava, porque ele recebia por cartas muitos fatos, e vez que outra, ele próprio era a testemunha e trazia aqui na Revista Espírita. Ele vai falar de um curioso, aqui já é de um outro contexto, mas dentro do boletim da Sociedade Parisiense, chega ao conhecimento deles um caso muito interessante de identidade espírita, de pessoas que estavam no navio, portanto em alto mar, já há algum tempo, e consta ali que os marinheiros se dedicavam às evocações. Então era para eles ali um passatempo, as evocações dos espíritos, e eles, esta comunicação se dava através da tipologia alfabética, pancadas, uma pancada A, duas pancadas a letra B, 3 a letra C. Claro que é um método rudimentar de comunicação, demorado, mas era a forma como eles se empregavam lá. E eles conseguem receber uma comunicação de um tenente morto há 2 anos, que deixou assim uma narrativa que comprova a veracidade. Esse espírito diz: peço insistentemente que paguem ao capitão a quantia X que eu devo a ele e lamento não ter podido pagar antes. Ninguém dos marinheiros conhecia esta circunstância. Portanto, não podia ser uma influência do inconsciente individual. Alguns falam que isso aí é produto do inconsciente individual. Não poderia, porque todos desconheciam esse fato. Aí eles foram procurar o capitão, até o capitão havia esquecido. Ele teve que buscar algumas anotações pessoais para lembrar da dívida, e ao buscar as anotações, ele pôde apurar que o valor informado pelo espírito era exatamente o valor que ele tinha em suas anotações. Isso são, naturalmente, prova da autenticidade da influência espiritual, a autenticidade do relato daquele espírito, porque não haveria como inventar uma comunicação dessa com tamanho grau de precisão confirmado pelo capitão. É um fato bem interessante, né? Existem outros apontamentos, aqui outro que me chama a atenção, como a gente percebe, e este ano, né, nós estamos no ano de 2021, eu registro porque pode ser que pessoas assistam esse vídeo futuramente, em outros anos, e completando 160 anos do Livro dos Médiuns, nós vemos aqui a postura de Kardec sempre com a análise crítica, sensata das comunicações espirituais. Chega ao conhecimento dele um espírito que se apresentou como sendo o grande rei Saul, né, dos judeus, rei dos judeus conhecido, está lá citado no Antigo Testamento. Ele se identifica com esse nome, e sempre que vem um nome conhecido, o cuidado tem que ser adicional. O mais importante é o conteúdo, e ele traz ideias absurdas. Ele diz, por exemplo, assim, que quanto mais antiga a desencarnação do espírito, mais evoluído ele é. Então ele se coloca numa condição de mais evoluído que o espírito São Luís, por exemplo, que nós temos muitas comunicações, o diretor espiritual da Sociedade Parisiense, que São Luís havia desencarnado há menos tempo do que ele, porque Saul, eu não me lembro exatamente a data, mas antes de Cristo, portanto, muitos séculos antes de São Luís. Então, ele acreditava ser mais evoluído e que isto era um fator, e nós sabemos que não necessariamente. O tempo, por si só, não é fator para apontar que fulano é mais evoluído que ciclano, aquele espírito é mais evoluído que aquele outro, porque isso vai depender da mudança do espírito, do seu arrependimento, das buscas da sua jornada, do seu progresso que ele faz. Há espíritos que fazem grandes progressos num lapso curto de tempo, e há outros que ficam séculos em estado de ignorância no mundo espiritual. Ele diz que na Terra reencarna-se no máximo 3 vezes, que é a quantidade necessária para que o espírito saia da ignorância para a plenitude. E sabemos que não é assim, não há limites para a reencarnação. A misericórdia de Deus é infinita. Vai depender muito do esforço e da vontade de cada espírito em evoluir mais ou menos rápido. Mas não há limites. 3, nós vemos, a própria razão nos diz que é um número insuficiente de vidas para que alguém deixe, por exemplo, um criminoso insensível e cruel, se torne um benfeitor espiritual. Então, Kardec faz esta análise crítica. Aqui no caso, são ideias escancaradamente antidoutrinárias. Às vezes é sutil,
precisa de muito cuidado. A informação equivocada está nas entrelinhas, né? E aqui Kardec, portanto, fala ao espírito, e o espírito insiste nessas ideias, insiste nesse ponto de vista, né? E chega a dizer, inclusive, que os espíritos reencarnam-se apenas na Terra, que não há possibilidade disso acontecer em outras moradas, em outros planetas, o que vai contra a ideia espírita, né? E Kardec, portanto, insiste, o espírito também insiste em ficar na ignorância, e aqueles que estão acostumados em reunião mediúnica, naturalmente que ninguém vai converter o espírito equivocado de forma violenta. O dialogador deixa uma ideia, convida, apresenta a proposta espírita e o espírito, muitos vão depois analisar, refletir, precisa de tempo, e este espírito, portanto, insiste em ficar nessa postura equivocada. Às vezes, diz Kardec aqui na sua nota de rodapé, que daí os espíritos compreenderão que perdem o tempo e se calarão. Ou seja, quando estamos diante de um grupo mediúnico, sério, os seus componentes são dedicados ao estudo, a esta análise séria da comunicação, fiéis a Kardec, os espíritos que ali tentam enganar, infiltrar ideias equivocadas, insistem. Aqui o espírito insistiu, tentou argumentar e percebeu que ele não conseguiria enganar aquele grupo, ele se afasta. Então, os grupos realmente espíritas, dedicados ao estudo, fiéis, esses espíritos vêm, tentam, não conseguem, e aí eles desistem, se calam, vão procurar, que infelizmente há grupos mediúnicos mais frágeis, onde não se pautam tanto pelo estudo, pela vivência, e ali eles encontrarão um caminho mais fácil para insementar ideias equivocadas e atrapalhar o andamento daquele grupo mediúnico. Né? Então, bem interessante também esta observação. Aí, após o item bibliografia, temos este item bibliografia, que é quando Kardec analisa obras, e aqui é uma obra muito interessante, né? Porque é quase como se fosse uma brochura, né? Uma carta extensa, dita assim, Carta de um Católico sobre o Espiritismo. Quando nós olhamos o título, achamos que vem ataques. E, na verdade, não. O autor propõe que é possível ser um bom católico e fervoroso espírita. E aí ele fala da concordância do espiritismo com a religião, fala que as religiões, um dia o espiritismo estará nas religiões, ou a religião no espiritismo. Então é bem interessante, né? Ele fala que, inclusive, o espiritismo é uma manifestação divina, cujo objetivo é reavivar a fé que se extingue. Então veja que interessante, né? Conforme dissemos, né, aqui é até um ponto para a gente analisar. Primeiro, o espiritismo estará na religião, ou as religiões no espiritismo. Há uma frase atribuída a Chico Xavier, dizendo que o espiritismo não é o futuro, não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque a ideia espírita está alicerçada em leis divinas. Portanto, quer a pessoa acredite ou não, são leis divinas. E caminha lado a lado com a ciência. Então, vemos que a ciência até hoje não desmentiu essas ideias espíritas e com o tempo irá confirmando esse postulado. Então, e a lógica da doutrina, hoje estamos no momento do pensamento humano onde se questiona, muitos já não aceitam mais a fé cega, os dogmas que aprisionam. Então a gente percebe que algumas religiões lentamente vão permitindo que a ideia espírita vá ali sendo aceita, um ponto, outro ponto, né? E isto já vem acontecendo através do intercâmbio espiritual que muitas rechaçavam e hoje se admite, dizendo que é com o Espírito Santo, mas para nós são santos espíritos que ali se comunicam, trazendo mensagens nobres, né? Há uma encíclica do Papa João Paulo II, dizendo que céu e inferno são estados da alma e não locais geográficos, por exemplo,
de forma que a gente vê sutilmente a ideia espírita, né? Fazendo parte. Por isso que temos muito simpatizantes do espiritismo, conforme dissemos. Algumas pessoas nos perguntam, mas é possível a pessoa a vida toda estar numa determinada religião e ser simpatizante do espiritismo, aparecer de vez em quando no espiritismo, ou não aparecer, estudar em casa e ficar no outro tempo? Possível é. Tanto que, certa feita, cunhou-se a palavra espiritólicos, um jornal de grande circulação divulgou isso na visita de um dos papas aqui no Brasil, dizendo que o que mais tem no Brasil é espiritólicos, católicos simpatizantes do espiritismo. Possível é. Da parte da doutrina da casa espírita, quando as pessoas nos contam, olha, eu sou desta religião, estou aqui porque sou simpatizante, gosto, vim, algum problema? Não. A pessoa sempre será bem acolhida na casa espírita. O problema é que isto talvez não aconteça do outro lado, porque quando a pessoa disser que está vindo na casa espírita, conforme algumas já nos relataram, talvez não aconteça com todas, mas às vezes tendo um religioso mais intolerante do outro lado, a pessoa muitas vezes receberá uma reprovação e uma proibição de estar na casa espírita. Aí a pessoa entra em luta e caberá a ela decidir aonde ela estará, mas por parte do espiritismo não há problema. O que normalmente acontece é que a pessoa vem simpatizante, vai estudando a doutrina, vai desenvolvendo ainda mais esta fé lógica, esta fé racional, a ponto dela própria, por opção, acabar se vinculando somente ao espiritismo, onde ela encontrou este consolo, esta explicação para muitos fatos da vida, conforme dissemos, esta fé lógica que nos permite questionar, indagar, ter a própria razão convencida pelos conceitos que o espiritismo apresenta, a pessoa acaba fazendo essa opção, conforme também vimos muitas vezes no movimento espírita. Que é muito difícil a pessoa sustentar a vida toda duas religiões que às vezes tem muitos pontos comuns entre as religiões, muitas, nos aspectos morais, o Evangelho de Jesus, mas há alguns pontos que colidem, de forma que às vezes a pessoa acaba fazendo a opção. Mas será possível que alguém possa ficar a vida toda apenas simpatizante da doutrina? É possível. Conhecemos pessoas que desencarnaram simpatizantes do espiritismo, o que não deixa de ser, não ter um aspecto positivo, porque a pessoa vai estudando a doutrina, vai estudando, e aquilo passa a ser bagagem intelectual daquele espírito. Então, perdido não é. Mas o que normalmente acontece é que a pessoa, depois de algum tempo, ela acaba desejando e naturalmente fazendo uma opção. Ela poderá, de repente, optar por... não estou dizendo que todo mundo vai optar pelo espiritismo. A pessoa pode, por variados motivos, por questões pessoais, acabar optando por deixar de lado o espiritismo e ficar apenas na sua religião de origem. Não há problema nenhum. A preocupação do espiritismo é que sejamos pessoas de bem. Mas é muito interessante esta observação. Aqui Kardec, naquelas viagens que ele fez, que citamos, ele foi a Sens, e lá é interessante que ele conheceu bons médiuns. E aqui a gente vai entendendo o que o codificador entendia por bons médiuns, conforme ele fez constar da obra O Livro dos Médiuns. Então, pessoas devotadas, que estudavam, pureza de intenções, ou seja, bons sentimentos, porque para que haja o bom médium é aquele que sintoniza com os benfeitores espirituais, e para esta sintonia há que se ter bons sentimentos, né? Este esforço por ser uma pessoa de bem, de viver a doutrina espírita no dia a dia, estudar, então o devotamento, é uma pessoa dedicada, e isso Kardec diz que encontrou muito lá. Inclusive conheceu esses bons médiuns e pôde perceber que eles realmente gozavam de boa sintonia, de boa simpatia, diz ele, entre os bons espíritos, recebiam boas comunicações, sempre as submetiam ao controle da razão, mais uma característica que merece destaque, conforme vimos. Nunca receberam, diz ele, comunicações grosseiras, frívolas, jamais nenhum espírito tentou inculcar-lhes ideias excêntricas ou impor ideias absolutas. Então vejamos que Kardec pôde ver por que ele fez esta introdução, trazendo para nós assim, é como se fosse um atestado de confiança e de qualidade desses médiuns, porque chegou a ele, depois a Kardec, que esses médiuns tinham recebido lá uma comunicação
de um conhecido poeta grego, que viveu lá na época de aproximadamente o século 900 a.C., Homero, autor das Ilíadas, e Odisseia, de forma que, inclusive, ele vai fazer uma revelação bem interessante. Mas Kardec recebe uma mensagem interessante dele, né? A mensagem inicial diz mais ou menos assim: meu Deus, como são profundos os vossos desígnios e impenetráveis as vossas vistas. Em todos os tempos, os homens têm procurado a solução de uma porção de problemas ainda não resolvidos. Eu também o procurei em toda parte, em toda a minha vida, e não consegui resolver o que de todos parece o mais simples, o mal. Veja que Homero, já naquela época, ele queria entender a origem do mal. Ainda bem jovem, conhecia os maus tratos que os homens fazem sofrer uns aos outros, a conduta má. Sem premeditação, como se o mal para eles fosse um elemento natural, posto que não seja assim, desde que todos tendem para o mesmo fim, que é o bem. Então, Homero confidencia esta busca que ele fez naquela época de entender o mal. Hoje, à luz do Espiritismo, nós entendemos, né, que o mal não é de origem divina, não é da vontade de Deus e decorre da nossa imperfeição moral. Enquanto nós estamos imperfeitos e não nos permitimos conquistar virtudes, bons valores, nós praticamos o mal. Seja porque o mal ainda está muito incrustado em nós, seja por invigilância, seja por descuido. Mas há uma pergunta muito interessante em um livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pela fieira do mal? E os benfeitores respondem, não, mas pela fieira da ignorância. Muito importante essa resposta, porque somos criados simples e ignorantes por Deus. Há, conforme vemos no próprio livro dos Espíritos, e aqui na Revista Espírita vai citar um caso, há espíritos que, mesmo passando pela fieira da ignorância, fazem as escolhas acertadas ao longo do seu planejamento evolutivo, o que não é, isso é uma exceção, aliás, uma exceção realmente bem intensa, que a regra geral é a pessoa normalmente inexperiente, ignorante, acaba usando mal o livre-arbítrio e se complicando e dificultando o seu progresso, envolvendo-se por opção com o mal. Mas há aqueles que passam e fazem uma evolução ascendente, como eles falam do próprio Cristo, que teria feito a evolução dessa forma. Então, nós não podemos dizer que passaremos obrigatoriamente pelo mal, mas pela fieira da ignorância. Então, e aí a gente entende, mas por que uma pessoa má? Porque ainda fez esta opção, é um espírito imperfeito, de forma que ainda não despertou para a mensagem do amor, e ele acaba praticando o mal, prejudicando as pessoas. Mas o mal é transitório. Somente o bem é eterno. Temos Deus em nós, o potencial divino. Então, mesmo no mal, é uma circunstância sempre transitória, que demora mais ou menos tempo, de acordo com o nosso despertar e a nossa renovação, a busca realmente por outros caminhos de evolução. Então, interessante. E aí vai ter perguntas dirigidas a Homero. Ele vai falar, sou eu mesmo, Homero. Ele vai falar que vem a essa reunião, como se vai sempre aos irmãos que têm vista fazer o bem. Então, ele era atraído ali pela seriedade daqueles médiuns que Kardec citou, pela seriedade da reunião. Ele vai dizer assim, falar que o despertar no mundo espiritual, que perguntado como foi os últimos instantes da vida terrena dele, ele fala que o despertar sempre é muito difícil, mas também belo, como Deus é grande. E depois ele vai fazer essa revelação, que nós não temos aqui como aferir, mas ele perguntado, os poemas da Ilíada e da Odisseia que temos são bem tais quais vós o compuseste? Não, foram remanejados, ou seja, sofreram pequenas adulterações, sem que isso afetasse, muitas vezes, o conteúdo e a qualidade. Conforme aconteceu com a doutrina do Cristo, nós sabemos que sofreram adulterações, mas a essência moral está preservada. Então, muito curiosa esta comunicação espiritual de Homero. Depois nós temos palestras familiares de além-túmulo, quando Kardec fazia as evocações com o objetivo de aprendizado.
Chegou numa reunião espírita particular, um espírito deixou uma frase curta, mas curiosa: gosto da boa mesa e das mulheres, viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Deixou esta frase. E aquilo aguçou a curiosidade do codificador para evocar este espírito, para entender um pouco essa frase, que tipo de espírito era, se poderia ajudá-lo. Sempre havia a intenção de colher aprendizados e ajudar. E ele, nessa questão de colher aprendizados, ele faz uma observação muito boa, Kardec. Ele diz assim: é vendo as chagas que podemos encontrar o meio de curá-las. E diz: como nos daríamos conta das penas e sofrimentos da vida futura se não tivéssemos visto espíritos infelizes. Então, mais uma vez, ele está reforçando esta ideia que nós também aprendemos com as comunicações de espíritos ainda inferiores. Como é que nós poderíamos falar do sofrimento e das penas transitórias da vida futura após a desencarnação no mundo espiritual se nós não dialogássemos através da mediunidade com espíritos que estejam passando por este sofrimento? Então, sempre as comunicações espirituais nos trazem aprendizado. E este espírito, veremos, é um espírito gastrônomo, apegado à alimentação. É vício. A gente está acostumado, quando fala de vício, a gente muitas vezes não pensa no vício alimentar, as pessoas que comem por compulsão, né? E ele fala assim: eu sentiria o aroma, né? Porque logo no início da comunicação ele fala: vejo a mesa vazia, e lamenta, a vazia de alimentos. Ele queria ver ali alimentos. Aí, caramba, para que os alimentos se você está no mundo espiritual? Porque eu sentiria o aroma. Já vimos aqui os espíritos falando dessas percepções ampliadas no mundo espiritual, onde eles podem sim sentir a sua percepção visual, é mais dilatada, assim como também a sua percepção dos aromas, né, o olfato. Então ele poderia, diz Kardec na nota, saborear o aroma, sentir, o que muitas vezes é um martírio para o espírito que teve esse estilo de vida, e muitas vezes eles acabam, conforme André Luiz, através de Chico, vai descrever, processos obsessivos dessa natureza, quando o espírito se aproxima de pessoas que comem por compulsão, exageradamente, e ali se estabelece o processo obsessivo para que eles possam coletar, sentir, ter esta sensação, porque não é igual como se estivesse aqui na Terra se alimentando, mas eles acabam se apropriando da sensação daquele que está ali se alimentando naquele momento, não só o aroma, mas aquela sensação daquele que está aqui na Terra, o obsediado, dando vazão ao mau hábito alimentar. E aí ele vai falar uma coisa muito curiosa aqui no item 3. Vai falar, mas vocês não têm corpos? Ele fala: não, temos o corpo fluídico, perispírito. Nesse corpo há um estômago fluídico. Olha que interessante. Hoje há muitos estudos, não temos tempo aqui para falar, dessa fisiologia do perispírito que André Luiz descreve. Vamos encontrar em Evolução em Dois Mundos, por exemplo, uma obra que trata muito desse assunto. E André Luiz também, de forma esparsa nas outras obras, vai citar em alguns momentos, dessas características específicas do perispírito. Mas na Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que duas funções do perispírito, órgãos, sofrem mudanças com a desencarnação, que é justamente o estômago, a parte o centro gástrico, porque não há mais necessidade da alimentação grosseira aqui da Terra, embora muitos espíritos ainda necessitem da alimentação mais frugal, mais leve no mundo espiritual, para ir se adaptando, conforme narra o próprio André Luiz na obra Nosso Lar, o caldo fluídico, frutos mais sutis, etc. E a questão da parte genésica sexual, também há uma mudança, porque diferentemente do que acontece aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, não há reprodução, não há, portanto, gestação no mundo espiritual. Ele fala assim: mas você tem necessidade do alimento? Porque aqui na Terra nós temos necessidade. O alimento se converte em energia para o corpo físico. Ele disse: necessidade não, mas desejo, sim, sempre. Então, nós vemos que os espíritos sustentam a vitalidade através de outras formas. Mesmo esses que estão perturbados, eles estão ali mergulhados na fluido cósmico universal,
trazem o potencial divino dentro de nós. Então, há outros meios de preservação da vida do espírito, que é eterno, que é imortal, né? É imortal. Então, mesmo que o espírito fique sem se alimentar do lado de lá, ele não vai morrer, né? Ele, muitas vezes, entra em estados de aflições, de perturbações, cria mentalmente alimentos, né? André Luiz fala de gramíneas naquelas regiões de sofrimento, gramíneas, né, que ali tinham, e alguns espíritos se alimentavam disso, tal, mas necessidade como preservação do corpo, como acontece com o físico, não. É mais um desejo, é mais ainda produto dos seus estados de fixações mentais doentias, de monoideia, de perturbações, e etc., né? E ele fala assim, o tempo vos parece longo? Por vezes vos aborreceis? Não, eu percorro as feiras e os mercados. E aqui fala que ele já estava há 30 anos no mundo espiritual. E ainda apreciava aquilo. Então veja que é um espírito que não despertou ainda no mundo espiritual, não houve despertar da consciência. Ele queria continuar no mundo espiritual atrás do quê? Do alimento, da alimentação. Certamente obsediando pessoas, influenciando pessoas, visitando feiras, mercados, portanto seguia com os mesmos interesses lá, como acontecem com muitos que têm vícios aqui na Terra, variados, o sexual, das drogas, etc., e quando desencarnam, optam por permanecer neste tipo de vício, vinculando-se a encarnados que têm este tipo de vício, circulando em regiões espirituais que dão vazão a este tipo de conduta, né? Então, realmente é um relato assim, muito curioso desse espírito, né? Chamado aqui Baltazar o Gastrônomo. Aí temos uma poesia chamada Estâncias, né, para quem gosta da leitura, e lembrando que as poesias na Revista Espírita, elas têm mais valor por conta da mediunidade, às vezes médium simples, sem nenhum saber de poesia, recebendo poesias que respeitam as regras poéticas, né, para demonstrar a mediunidade, a influência espiritual, do que propriamente valor doutrinário. Às vezes temos poesias aqui mais espiritualistas do que propriamente espíritas, né? Há um artigo interessante, Relações Afetuosas dos Espíritos, porque em outubro de 60 tivemos uma comunicação espiritual chamada O Despertar do Espírito, ao senso crítico de Kardec e o senso de avaliação, como ele tinha um pensamento amplo, porque o Espírito Jorge, nessa comunicação da Revista Espírita anterior, num dado momento ele vai falar assim, a gente procura entre os espíritos os que foram conhecidos, porque o espírito se apavora no seu isolamento, mas eles passam sem se deter. Não há comunicações amigas entre os espíritos errantes. Quer dizer, vai contra o que a doutrina ensina. Aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Quer dizer, pessoas que se amaram, quer dizer, se encontram lá, é como se o amor fosse apagado, não trocam impressões, não dialogam, não se buscam. E Kardec fala, vai de encontro, porque o Espiritismo fala desse pensamento do reencontro após a morte e da comunicação daqueles que se amaram e tal. E aí Kardec vai falar que o Espírito Jorge encarou uma das fases, uma das possibilidades da erraticidade, não a única, porque de fato, diz Kardec, há espíritos que estão em estados de perturbação tal que realmente não conseguem encontrar os entes queridos. Às vezes, como vemos, há pessoas, por exemplo, que o ente querido morreu, uma esposa querida, aí o marido que ficou no momento de perturbação suicida-se por conta da morte da esposa, do ente querido, de um filho, e aí chega no mundo espiritual, vai reencontrar? Não vai. Num primeiro momento, não vai reencontrar, porque o ente querido pode estar numa região melhor no mundo espiritual e ele vai colher os efeitos do suicídio. Então há uma distância vibratória que depois, com o passar do tempo, será vencida, haverá um reencontro futuro, mas um reencontro de imediato não acontece. Há muitos que se buscam e não se encontram no mundo espiritual, que estão em fases evolutivas, estágios evolutivos diferentes, interesses diferentes, né? É muito interessante isso, né? Então, Kardec fala, às vezes até por punição no mundo espiritual, por consequências do que praticaram aqui na Terra, às vezes acabam não se encontrando no mundo espiritual. Repetimos, uma situação transitória que vai durar o tempo necessário. Então, Kardec diz que Jorge está relatando uma das possibilidades, porque é muito difícil criar um sistema, não há no Espiritismo um sistema absoluto. Cada situação traz as suas particularidades. O Espiritismo nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, muitas vezes
as ideias gerais, né, que é a base do Espiritismo, sempre devem ser respeitadas, e depois vieram, através das obras subsidiárias sérias, Chico Xavier, Divaldo, etc., as exceções, né? Hoje vamos estudando algumas exceções que acontecem. Então, vemos aqui Jorge descrevendo uma das possibilidades, não a única possibilidade. Tanto que Kardec conclui, portanto, a privação não é o estado normal dos espíritos errantes, mas uma expiação para os que a mereceram. Aí começam as comunicações espirituais, que por questão do tempo aqui recomendo a leitura, não podemos falar de todas, né? Dissertações espíritas, primeiras impressões de um espírito. Então fala dessa chegada no mundo espiritual, a ausência das sensações primárias, que o corpo influi, né? Essas necessidades biológicas não há mais, mas, como vimos no próprio relato de Baltazar, às vezes não tem o corpo, mas a mente ainda está fixada nessas necessidades biológicas, né? E não quer se libertar, e acaba ficando preso a regiões e a situações do mundo espiritual, por conta disso. Mas já não há mais o corpo, né? Que é importante, diz aqui, a gente se educando, o Espiritismo nos prepara para isso, para essa chegada, chegar mais depurado no mundo espiritual, ir educando os nossos hábitos, espiritualizando os nossos hábitos desde já, para que a nossa adaptação seja melhor lá. São todas comunicações curtas, mas de conteúdo profundo. Os órfãos, né? O espírito aqui, Jules Morin, falando da importância dessa caridade, ama os órfãos. Hoje a gente não chama mais órfãos, é uma palavra antiga. Hoje a gente não fala mais de orfanato, abrigo. Há muitos que acabam ficando por variadas situações em entidades de acolhimento, sem possibilidades de retorno à família de origem, e às vezes já com uma determinada idade, que não conseguem, infelizmente aqui no Brasil, serem adotados, porque os brasileiros muitas vezes preferem crianças tenras, de pouca idade, né? Inclusive, hoje há campanhas de muitos tribunais de justiça, adoção tardia, mas aqui os órfãos não chamam isso, né? Essa caridade com os órfãos. E hoje há programas muito interessantes que não precisa ser necessariamente a adoção. Existe o chamado apadrinhamento. Nós podemos apadrinhar afetivamente um acolhido no abrigo, onde a gente vai lá fazer visita, podemos trazer um final de semana para casa, não com a intenção de adoçar, mas para criar vínculos, para que ele se sinta acolhido, saia um pouco da rotina do abrigo. Há todos requisitos legais a serem observados. Quem tem interesse, procure a vara da infância e da juventude da sua cidade, né? Apadrinhamento econômico, que daí não tem contato, não tem vínculo afetivo, vamos doar uma quantia para que aquele acolhido possa fazer um curso de inglês, por exemplo. Apadrinhamento de serviços, eu toco bem violão, quero me cadastrar num abrigo para que eu possa lá ensinar violão para os acolhidos. Então, há formas de acolher os órfãos, uma lição muito bonita, né? Aqui nós temos uma mensagem também muito curiosa, né? Porque um irmão morto é a sua irmã viva. Porque a irmã que estava aqui na Terra, ficava toda hora evocando o irmão, mentalmente, por causa dos seus problemas, por causa das suas lutas, dos seus desafios existenciais, a todo momento, vem me ajudar, vem estar aqui comigo, por favor, me socorra, me ajude. E isso é uma evocação mental. A todo momento, a toda hora, o Espírito vem uma mensagem e diz assim, ó, por favor, né, não me evoque muitas vezes, isto não me impede de vir ver-te todos os dias, conheço os teus aborrecimentos. Então, cuidado com essas evocações aos nossos parentes que partiram. Oremos a Deus ou a Jesus, eles enviarão socorro. Não sabemos em que condição estão os nossos parentes desencarnados, às vezes não estão em condição de nos socorrer, e o nosso apelo mental adiciona mais aflição a eles. Ou eles têm outras tarefas, outros afazeres, estão adaptados no mundo espiritual e, naturalmente, sempre que possível, estão nos visitando e sem que fiquemos evocando a todo momento, fazendo esses apelos mentais que os perturbam, eles têm ciência, eles aqui conhecem os teus aborrecimentos, eles têm ciência das nossas lutas e sempre que possível, vêm nos ajudar aqui na Terra, nos acolher durante o sono físico, quando saímos do corpo, ou mesmo quando estamos acordados, nos abraçam espiritualmente, nos envolvem, nos inspiram ideias boas, nos consolam, mas sempre que possível não há necessidade de vir estar. Às vezes morre um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, a toda hora, vem ficar aqui comigo, eu não aguento mais, olha quanta luta, vem aqui, me ajuda, me socorre. E isto são apelos mentais que perturbam a ponto do irmão pedir pelo amor de Deus, eu sei das suas lutas, estou com você, não a toda hora, mas estou te ajudando. Faça aí também a sua parte, não fique só dependente do socorro espiritual, faça também a sua parte.
Diz ele aqui, seja uma peregrina aí na terra, ou seja, tenha metas, objetivos, não seja um andarilho, né? Então é uma comunicação muito bonita, né? Depois tem aqui nós vamos citar algumas sem ler, por causa do tempo, né? O cristianismo, muito bonita, fala de Jesus. Inclusive pretendemos, vocês que nos acompanham pelo Facebook, semana que nós estamos perto da semana da Páscoa, né? É uma época de realmente exaltar Jesus. Vou usar esta mensagem chamada O Cristianismo. O Espírito Lamennais fala da grandeza de Jesus. Cita grandes personalidades da terra e vai falar que Jesus está infinitamente acima delas, né? E vai falar que a moral cristã é a mais lúcida para que a gente possa seguir. É a luz para nossas vidas, né? O tempo perdido, uma mensagem bonita também do Espírito Massillon, falando desse tempo escoado, do desperdício do tempo. Temos que aproveitar melhor o tempo porque vamos prestar contas. Deus nos concede a vida, a oportunidade da reencarnação ao chegar no mundo espiritual. Nós vamos ter que prestar contas. E vemos em reuniões mediúnicas, em obras espíritas, muitos espíritos que narram os seus dramas, os seus sofrimentos, por quê? Pelo mau uso do tempo aqui na Terra, desperdiçam. Esta época que estamos vivendo de pandemia, no ano 2021, que começou lá final de 2019, começo de 2020, tem sido uma grande lição para a gente melhor avaliar o nosso tempo com a família, praticando bem, espiritualizando-se, reforma íntima. O tempo desperdiçado, diz ele, é um minuto escoado, que se esvaiu. Não volta mais igual. Teremos outras oportunidades, mas não idênticas àquela. Então, a gente depois vamos prestar contas a Deus, à consciência, né? Então, aproveitar melhor nosso tempo aqui na Terra, que, prioritariamente, deve ser usado para o nosso progresso, intelecto, moral. Uma mensagem chamada aos sábios, outra chamada O Homem, de Santa Teresa, sugerindo aqui Teresa d'Ávila, né? Possivelmente esse espírito grandioso, luminoso, falando do homem, muito bonito. O homem é um composto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. Então vejamos nós, espíritos aqui em evolução, como nós trazemos ainda dentro de nós virtudes e defeitos, luz e trevas, e como lidar com isso? Autoconhecimento, para que possamos identificar ainda as nossas trevas, as nossas ignorâncias, e usar a força de vontade para superar, erradicar a ignorância, vencer defeitos, e trazemos virtudes, luz, e que cabe fazer? Identificar, colocá-la a serviço do bem e da vida, e potencializar, ampliar, porque nós estamos no estágio de evolução, que as virtudes em nós ainda necessitam de reforço, de ampliação, de progresso. Então, potencializar, crescer as virtudes e erradicar, porque nós temos luz e treva, nós temos virtudes e defeitos, conhecimento e ignorância, conflitos e serenidade em algumas situações, em outras nos perturbamos. Então, é uma característica da criatura humana, né? Outra aqui, firmeza nos trabalhos espíritas, muito bom para aqueles que labutam no movimento espírita, né? Do espírito Shannon, falar firmeza, fidelidade, cuidado com a obsessão para que nos desviam das tarefas espíritas, tanto que a próxima mensagem, os inimigos do progresso, falam desses que trabalham na sombra para nos derrubar, não só encarnados que se transformam em obstáculos para nós, mas também de obsessores que agem nas sombras, na invisibilidade, de forma sutil, usando táticas e estratégias para tentar nos desviar do caminho. Mas também há muitos espíritos querendo nos socorrer, a questão de sintonia, de fidelidade, né? Outra mensagem, distinção da natureza dos espíritos, também muito bom. Inclusive aqui fala algo curioso. O intercâmbio entre os homens e os invisíveis parece a escada de Jacó. Se permite que uns subam, deixam que outros desçam. Olha que curioso. A mediunidade é uma ferramenta, é neutra. Se nós vamos crescer espiritualmente, transformar ela numa oportunidade de crescimento, depende de nós. Se vai ser um motivo de mau uso e queda e perturbação, a escolha é nossa. Escada de Jacó, está lá no Gênesis, né? Quando Jacó sonha e tinha uma escada que tocava o chão e ia até o céu. E os anjos iam e vinham por essa escada de Jacó. Então é um intercâmbio mediúnico, um intercâmbio, né? Os espíritos que vão e vêm nesta possibilidade de intercambiar com a gente. Vêm, nos inspiram, nos acolhem, e há este intercâmbio, esta mediunidade, o que fazemos dela? Nós podemos tanto nos perturbar,
e cair, falhar, ou nós podemos transformar a ferramenta da mediunidade numa oportunidade de exercê-la com Jesus, fiel a Kardec, crescendo e aprendendo muito. Né? Existe outra mensagem chamada Scarron, que é o nome do espírito, Paul Scarron, que fala um pouco dos seus erros, da sua vida, ou nada da vida. Aos médiums, também é uma mensagem muito bonita, para que aproveitem a luz que os esclarece, as mensagens que vêm através do médium, porque o médium acho que é sempre para o outro, né? Não é para o outro do grupo, é para o meu parente, é para o amigo, é para o... E às vezes não, sempre o médium tem que ler a mensagem que foi vertida através dele e extrair a lição para ele. Para ele. Honestidade relativa, proveito dos conselhos espirituais, mensagem muito... Olha quantas mensagens, né? Pensamentos soltos, uma mensagem de Massillon e Lamennais, e por fim encerra com Maria da Greda. E Kardec narra aqui uma história dessa personagem, que ficou conhecida, né, Maria de Jesus, nasceu, e ela tinha essa faculdade, uma faculdade mediúnica de desdobramento, né, de bicorporeidade. Ela saía do corpo lúcida, visitava índios, e então ela saía do corpo em espírito, se materializava, conversava com os índios, falava do evangelho para ele, como se fosse essa espécie de catequizar os índios, apresentar Jesus aos índios, falar de Jesus, e quando as pessoas vinham, os estrangeiros vinham para conversar com os índios e apresentar para eles o evangelho, não, nós já sabemos. Quem falou para vocês? Não, tinha uma moça tal que vem até nós, nos visita aqui nas nossas aldeias e fala de Jesus. E aí depois foram descobrir que era esta personagem, esta pessoa que tinha esta faculdade mediúnica da bicorporeidade, da materialização, e usava esta faculdade para poder apresentar Jesus aos índios. Muito belo. Né? E depois um aviso de Kardec, de uma brochura esgotada, a instrução práticas sobre as manifestações espíritas, porque estava vindo. É novembro de 60, o Livro dos Espíritos, que chegaria em janeiro de 61. Que bela revista espírita, né? Quanta coisa. A gente termina aqui, a gente só tem que agradecer. Quanto aprendizado. E aqui, de forma rápida, apresentando os principais pontos a vocês, querendo deixar o gostinho no coração de vocês, para que estudem e leiam integralmente a Revista Espírita de Kardec. Muito obrigado. Tenham dias de paz.